organizem, discutam, tentem compreender, e isso significa que é um passo importantíssimo, porque compreender, discutir em comum é o início, é o primeiro passo para transformar, para tentar mudar essa situação. Então eu fico muito feliz de estar aqui. E se eu puder contribuir com a minha narrativa, eu vou agradecer muito essa oportunidade que vocês me deram. Então eu queria primeiro saudar, eu sempre faço essa saudação, né, para uma pessoa importante para mim, que é, ele tem dois nomes para mim. Primeiro, começa a rir. Primeiro porque ele é meu suplente, né? Meu querido, eu chamo ele porque ele tem uma música só, Reginaldo Raiol. Quando ele tem uma música, mas quando ele tem duas, quando ele apresenta duas nos nossos encontros, aí eu chamo ele pelo nome dele. E isso para mim passou a ser uma forma de homenagem para meu querido suplente Godóizinho do meu coração. Esse militante, eu tenho muito orgulho de ser ele. Agora, esse problema vai ter superado. Guardar mais umas 3 músicas para deixar de ser o Aguinaldo Raiol. É um vexame ser o Aguinaldo Raiol. É onde ele cantou todos, muito fácil ele saber. Então, eu queria começar dizendo para vocês que é muito importante a versão dos fatos. Geralmente se diz, e eu falo isso no documentário que eu botei na internet, que uma das coisas que primeiro é assassinada quando há discussões, grandes eventos políticos ou grandes conflitos políticos, melhor dizendo, é a verdade. E a verdade, ela tem de emergir para a gente entender o que fazer, entender o que aconteceu. Então, para mim vai ser algo significativo se vocês depois pudessem assistir a história do golpe que nós colocamos na internet, no meu site. O que essa história conta? Conta que, primeiro, um golpe, ele não é um evento, ele não é um ato isolado, nem um fato isolado. E assim, o meu impeachment é o ato inaugural do golpe, mas não é o golpe inteiro. O golpe inteiro é um processo. O impeachment, ele se constitui no ato inaugural porque ele faz parte de uma história que começa por nós termos derrotado em 4 eleições consecutivas o PSDB e seu programa, que era o programa de Estado mínimo, de direitos sociais mínimos e de privatização máximas, de desregulamentação máxima e de perda de direitos máximos. Era um programa neoliberal que em várias oportunidades nós derrotamos. Nós derrotamos com Lula em 2002, nós derrotamos com Lula em 2006, comigo em 2010 e comigo em 2014. E eles adotaram um receituário que era já muito pregado pelos papas e pais do neoliberalismo, que é, por exemplo, o Milton Friedman, que foi o assessor do Pinochet e da Margaret Thatcher. E ele dizia que quando há uma crise econômica, jogue em cima dela uma crise política e faça com que o que era politicamente impossível, que era aprovar uma agenda neoliberal por voto, se torne politicamente inevitável, ou seja,
faça um impeachment sem crime de responsabilidade e aí se adote todas as reformas que você quer adotar, tais como a desregulamentação do mercado de trabalho, que transforma a jornada de trabalho, que foi o grande objeto de disputa de todas as lutas sociais que envolveram os trabalhadores, né? A regulamentação do horário de trabalho, o direito que os trabalhadores tinham a não ter uma relação precária de emprego. Essa formalização também e todos os direitos sociais que envolviam, ele desregulamenta. Essa é a medida da reforma trabalhista que, em hipótese alguma, passaria numa eleição no Brasil. E a terceirização, que transforma, por exemplo, o trabalhador numa pessoa jurídica, seja essa pessoa jurídica o intermediário da mão de obra, ou seja o próprio trabalhador, tirando dele todos os direitos sociais e previdenciários. A privatização de estatais, porque o Brasil tinha grandes empresas, tem grandes empresas estatais, eles queriam privatizá-las. Se não privatizadas, pelo menos parte delas privatizadas, como eles venderam distribuidoras da Eletrobras por R$50 mil. Nenhuma casa, nenhuma moradia do Minha Casa Minha Vida é R$50 mil nas grandes regiões metropolitanas, onde o custo da terra é muito elevado. Então, o segundo ato do golpe, se o primeiro é o impeachment não foi feito por conta que eles não gostavam de mim ou qualquer coisa nesse sentido, eles tinham de enquadrar o Brasil. Agora, você tem várias leituras do impeachment. Para as mulheres que estão aqui, obviamente, o meio ambiente do impeachment foi criado usando tudo que há de misógino e machista que vocês possam imaginar. Eu era uma mulher duríssima. Teve até uma vez que uma senhora me disse assim, mas é normal, hein? Eu falei, eu sou normal. Mas toda a fala, a linguagem machista foi usada de todas as formas, inclusive as sexuais que nós conhecemos. Foi usado também um grande fator de mobilização, que é aquele que está na fala do senador Jucá, ao conversar com o ex-senador Sérgio Machado, dizendo, né, vamos estancar a sangria num acordo com o Supremo e com tudo. Todos esses aspectos existem, né? Fugir, tentar impedir que houvesse investigação sobre eles e coisas que tais. Mas o fator principal é enquadrar o Brasil. O Brasil vinha bem desenquadrado. Por quê? Porque nesse período em que nós governamos, o que existia no mundo, no resto do mundo, era um aumento brutal da desigualdade. Né? Aquilo que aquele movimento Ocupa Wall Street dizia que aos 99% da população conta o 1% muito rico. O fato de que a ascensão social nos Estados Unidos tinha igualado um trabalhador branco, negro, quando foi eleito Trump, ganhava menos que esse mesmo trabalhador branco ganhava há 30 anos atrás. O que é muito grave nas democracias, entre aspas, nas democracias ocidentais, que é o fato que é um aumento brutal da desigualdade. E aqui no Brasil e na América Latina, de uma certa forma, nós estávamos na contracorrente, nós estávamos reduzindo a desigualdade. Né? Nós tiramos 36 milhões da pobreza e elevamos a uma situação mais remediada em torno de 42 milhões. E além disso, tiramos o Brasil do mapa da fome em 2014. Então, e tínhamos uma coisa extremamente valiosa. Como nós éramos a sexta economia do mundo, e essa sexta economia do mundo, ela era bastante sólida
do ponto de vista de crise internacional, porque a gente era credor do Fundo Monetário, não mais devedor, como fomos na época do Fernando Henrique, porque quando o Lula assume, né, eles deixaram para nós de prêmio o Fundo Monetário Internacional, mandando em tudo aqui dentro. Para ter investimento em saneamento, eles autorizavam 500 milhões ao ano, que não dá para fazer saneamento numa grande cidade. O Fundo Monetário, não mais devedor, como fomos na época do Fernando Henrique, porque quando o Lula assume, né, eles deixaram para nós de prêmio o Fundo Monetário Internacional, mandando em tudo aqui dentro. Para ter investimento em saneamento, eles autorizavam 500 milhões ao ano, que não dá para fazer saneamento numa grande cidade. Tudo isso, mas ligado também ao fato que nós somos o único país da América Latina que tem 3 grandes bancos. Um banco imobiliário, a Caixa, um grande banco comercial, o Banco do Brasil, e o BNDES, que quase ninguém no Brasil sabe, mas é maior que o Banco Mundial. Tudo isso éramos nós na contracorrente. Tudo isso éramos nós na contracorrente do que acontecia no resto do mundo. E aí o que acontece? Acontece que eles usam o impeachment para aplicar a agenda. Aquela agenda que eles chamavam, né? Que eles chamaram, aliás, muito oportunamente, de voltar 20 anos em 2. Porque eles esqueceram que a gente não fala vírgula. Né? Então, os 20 anos em 2 passou a ser a agenda adotada. E aí, reduz o Bolsa Família. Acaba com Minha Casa Minha Vida para os mais pobres. Cria o Ministério de Homens Velhos. Eu não tenho nada contra a velhice, até porque eu sou, mas de homens velhos, ricos e brancos. Sendo que a população brasileira, 52% é mulher e 54% é negra. Então, um governo de minoria feito para minoria. Além disso, fecham o Ministério da Cultura, tiram das pessoas os direitos mais elementares, amplia a quantidade de pessoas que hoje voltam à miséria, aumenta a mortalidade infantil, doenças evitáveis ou doenças já extintas, como febre amarela e sarampo, voltam, enfim, criam aquele absurdo chamado teto de gastos. E o teto de gastos simplesmente impede também a situação de melhorar, apesar da mídia cantar em prosa e verso, que no dia seguinte que a gente saísse do governo, tudo ficaria muito cor-de-rosa. E o que a gente assiste é uma deterioração que não é só apenas política, nem econômica, nem social, é moral também. Quando a gente vê mala correndo para um lado, mala correndo para o outro, né, pacote e apartamentos cheios, lotados de helicóptero, helicóptero, enfim. Você tem uma situação de absoluta desconstrução. Você tem também causa institucional. Uma instituição briga com a outra. Né? Você vê o Senado brigando com o Executivo e com o Judiciário, o Ministério Público e o Judiciário também tendo conflitos. Você desarticula toda a sociedade e o Estado brasileiro. Aí começa a ocorrer um fenômeno, porque um dos objetivos também, além de implantar e enquadrar o Brasil no neoliberalismo, já que a sexta economia do mundo estava também com as suas manguinhas de fora, porque internacionalmente nós tínhamos uma posição independente, respeitávamos todos os países, mas tínhamos uma política independente. Né? Não fazíamos aquilo que o Chico Buarque muito bem sintetizou dizendo:
Nós não falamos grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Essa síntese é importante. Por quê? Porque uma política altiva e ativa significa dar prioridade a algumas questões externas, o que também não agradou muito. Exemplo, a importância à América Latina. Perceber que a América Latina é um espaço privilegiado do Brasil. O Brasil é o maior país da região. E, como tal, tem que respeitar os demais países e construir uma relação muito positiva com os restantes da América Latina. E aí, é importante destacar que nós criamos a organização que chamou UNASUL, que congregava todos os países do Hemisfério Sul, e a outra que chamou CELAC, que eram todos os países, incluindo o Caribe e a América Central, exceto Estados Unidos e Canadá, o que permitiu que nós construíssemos uma identidade na região. Em segundo lugar, a importância que nós atribuímos à África. A África, para nós, não só é importante pelos nossos laços culturais, sociais, e pelo fato de 54% da nossa população ser de origem africana, negros e variantes, e pelo fato, sobretudo, de que a gente tem uma responsabilidade histórica com o fato desse país ter tido mais de 300 anos de escravidão. E muitas vezes tem escondido isso. Ter escondido isso é gravíssimo, porque impede da gente entender por que o método de controle social vigente no Brasil é a violência. Porque foi esse o método usado para conter a escravidão no Brasil. Eu lembro que na minha juventude nós atribuíamos à escola de formação do Panamá, que formava os oficiais que fizeram as ditaduras na década de 60 e 70, a gente atribuía a eles o fato da adoção do pau de arara no Brasil. O pau de arara como algo que nós tínhamos importado. Coisíssima nenhuma. É só olhar em toda a historiografia, principalmente na iconografia do Segundo Império, você vai ver lá uma descrição do Debré, um pintor, que mostra o pau de arara sendo executado para exemplar um negro que está deitado no chão e vive o pau de arara. E lembrar que o pau de arara foi um sistema privilegiado de repressão aqui no Brasil. Não é uma importação, é um produto dos nossos monstros. Todo país tem os seus. O nosso monstro é a escravidão, 300 anos de escravidão, que explica por que exclusão no Brasil vem casado com privilégio, que explica a absoluta insensibilidade da chamada elite brasileira, que de elite não tem nada, só se for elite do atraso, porque não percebe ao contrário de muitas elites que na história perceberam que a maior riqueza desse país é ter 208 milhões de habitantes. E, portanto, ser um país das nossas dimensões, com as nossas riquezas e com uma população que fala uma língua só e que, portanto, é a nossa maior riqueza. É aquilo que pode, de fato, tirar o Brasil de uma situação de ter um potencial enorme de riqueza e uma população pobre. É entender que essa população é a maior riqueza desse país. Não entende algo tão banal do ponto de vista, eu acho, de qualquer pessoa que tenha princípios civilizatórios. Mas voltando à história do golpe, eles apostaram, além disso tudo, que iam nos destruir. Vocês podem falar para mim assim: destruir quem, cara pálida? Eu digo para vocês quem são os índios
neste filme de cowboy? Eu, o Lula, o PT, os partidos progressistas, os movimentos sociais. Nós somos os índios. E sobre os índios, eles achavam que tinham nos destruído para sempre. É algo bastante fácil da gente lembrar o ano de 2016, os bate-panela, a rua, o pato amarelo no meio da Paulista, que é própria piada pronta. Eu não quero pagar o pato, ou seja, não vem me cobrar imposto que eu não pago. É isso que de fato o pato diz. Então, todo esse processo, ele tinha um alvo. E esse alvo é muito simples. Há várias análises a respeito disso. Uma delas, tem várias. Tem uma que fala sobre medida de exceção, que cresce, que no neoliberalismo cresce, junto com a democracia, um conjunto de medidas de exceção. Por quê? Porque o neoliberalismo engendra mais desigualdade. E quanto mais desigualdade há, mais difícil fica aceitar as regras democráticas. E tem outra que diz o seguinte, que diz que o novo método de combate não é ao adversário político, é transformar o adversário político em inimigo. E fazer o quê? Na guerra, como é que você faz com o inimigo? Em todas as guerras reais e na teoria da guerra, você destrói fisicamente o inimigo. Você isola, destrói, usa de todas as armas para destruir. Neste momento atual do mundo, você usa o que os ingleses chamam de lawfare, que é o uso das leis como arma de destruição do inimigo civil, moral e cidadãmente. E é isso que começaram a fazer, principalmente na perseguição a qualquer um que tivesse uma posição de não aceitação do golpe. Na verdade, não aceitação dos projetos que eles representam, não aceitação das privatizações, da venda da Petrobras, ou de parte da Petrobras, da entrega da base de Alcântara para os americanos, sabendo que a base de Alcântara é um dos pontos mais estratégicos no mundo para satélites. Tudo isso, o lawfare mostra que a regra é clara. Usa a proteção da lei para destruir o inimigo. Faça a justiça do inimigo. Não importa que ele seja inocente. Construa e destrua. Esse é um processo claro aqui no Brasil, claro em outras regiões da América Latina e do mundo. Mas aqui no Brasil, propriamente dito, a história tinha um objetivo, o lawfare tinha um objetivo: impedir que os partidos progressistas, os partidos de esquerda, os partidos populares tivessem sobrevida. No meu caso, eu falo do PT. Era destruir o PT e principalmente sua principal liderança, o nosso querido amigo Lula. E isso sistematicamente fizeram em 2000 e final de 16, todo ano de 16 e 17, fizeram sistematicamente isso. Primeiro, acharam que se julgassem e condenassem, ele estaria destruído. Não conseguiram destruir. E, ao contrário do que eles esperavam, o Lula teve um aumento de votação. Segundo, eles acharam que, então, se não dava isso, obviamente, se você prender, aí a coisa fica mais clara para a população e aí ele está de fato destruído. Não conseguiram isso. Por que eles não conseguiram? Por um
fato muito simples: nós resistimos, nós não nos acovardamos, nós não baixamos a cabeça e nós insistimos e disputamos o que estava acontecendo no país, mesmo nas piores condições, com a maior dor, porque quando Lula foi preso, inequivocamente, foi um momento de muita dor para todos nós. Mesmo nessa situação, nós resistimos e enfrentamos. E aí, ao contrário sempre do que eles esperavam, a gente crescia. Quando ficou claro que era inexorável a vitória do Lula, se pudesse concorrer, inclusive as perspectivas davam como sendo a probabilidade do primeiro turno, eles usam dos métodos tradicionais do lawfare e tiram ele da eleição. Sem esquecer que eles passaram o tempo todo dizendo que a gente devia tirar antes. É óbvio que eles queriam que nós fôssemos os algozes de Lula, que nós que tirássemos com as nossas mãozinhas o Lula do processo eleitoral. E nós não tiramos. Assim como eles passaram um tempo inteiro dizendo para mim: renuncia, presidenta, vai ser muito melhor para você. Renuncia. Da mesma forma, nós não aceitamos o que fizeram com o Lula. Ele é inocente, nós não tiramos ele da eleição. E isso se mostrou correto, porque as pessoas entenderam. E agora, nós, o Lula, o PT, nós indicamos dois companheiros: o Haddad para a presidência do PT e a Manuela Dávila como vice do Lula. E agora, aliás, desculpa, do Haddad. O Freud diria que é um ato falho, mas não é um ato falho, né, querida? Né, querida? Obrigada pela cartinha, tá? E quando você crescer, quem sabe, nós vamos ter uma mulher negra presidente. Depois eu conto uma história para você. Mas continuando. E o que significa o Haddad? O Haddad é interessante. Por que o Haddad? O Haddad, vocês vejam, por 2 mandatos, nós elegemos um presidente metalúrgico. Né? Nunca esse país, né, com toda a sua desigualdade, com toda a sua hierarquização, tinha eleito um presidente metalúrgico. Eu não sei se vocês lembram, quando o Lula foi dar uma entrevista para um jornal muito significativo no Brasil. O que eles chamam, o nome é meio pretensioso, eles chamam de publisher. Ele disse: o Lula, ele pergunta para o Lula: como é que você quer ser presidente se você não fala inglês? Essa pergunta é sintomática de uma certa visão. Uma visão, ela mostra, né? Ela é um dado singelo do preconceito brutal, de uma visão distorcida da elite brasileira. Sabe por quê? Porque é o seguinte: nenhum presidente que se preze fala outra língua que não a sua em reuniões internacionais. E isso começou, sabe com quem? Com os chineses. Chinês sabe inglês correndo, não abre a boquinha para falar inglês, fala o chinês. Da mesma forma, nós não falamos, não podemos falar inglês nem francês, igual outros presidentes gostavam de se, sabe? Sou o máximo, falo inglês e francês.
E o Lula é uma pessoa fantástica, porque ele tem uma forma de conversar que não é só a linguagem oral, é a linguagem corporal. E você abrir, eu assisti uma cena fantástica. O chinês é certinho, bem certinho, não mexe, né? Lê o que vai falar, vem tudo lido, bem arrumado. Então eu fui eleita presidente e o Lula fala para mim: vão comigo no G20 da Coreia? Eu falei: vamos. Então nós entramos no G20 da Coreia. Aí estava no corredor, vinha eu, o Lula e a delegação brasileira, e lá na ponta vinha o presidente chinês, que naquela época não era o Xi Jinping, era o Hu Jintao. E vem vindo, uma certa altura, o Lula levanta o braço: Hu Jintao! E eu, perplexa, assisto o Hu Jintao falar: Lula! Por isso que o pessoal dizia, ele é o cara, o Obama dizia, ele é o cara. Ele falava com as pessoas como se as pessoas fossem amigos de infância dele. O Lula gosta de gente, e isso é que mais dói quando eu lembro que ele está preso. Bom, mas tudo isso que eu quero dizer é o seguinte: é muito difícil destruir a história real de uma pessoa. É muito difícil, com prisão, com todas as barbaridades persecutórias que fizeram com ele, destruir a história dele, a história que ele construiu, quem ele é, o que ele fez. Uma pessoa que jamais negociou os direitos do seu povo, nem dos trabalhadores. É uma pessoa que gosta de construir consensos, é um democrata, mas jamais negociou, jamais deixou de olhar a soberania do país, jamais. E todas as vezes essa pessoa representou a luta desse povo nosso. E daí ele pôde dizer naquele momento que ele não era um homem, ele era uma ideia, e que podiam aprender que vocês andariam por ele, eu andaria por ele, o nosso querido Arnaldo Godoy andaria por ele. Cada um de nós seria capaz de ser as pernas dele, porque ele representa um anseio de justiça, um anseio de autoestima, um anseio de esperança, um anseio que esse povo nosso tem de ter uma vida melhor, que pode ter uma vida melhor. Ele demonstrou isso. E aí, tudo, eles tiram ele do pleito. E quando a decisão é final, ele faz um gesto claro e indica como sendo o nosso substituto, o nosso Lula, porque o Haddad é o nosso Lula de 18. E o nosso Haddad, se ele elegeu, ou seja, se o povo elegeu por 2 vezes o metalúrgico, e eu acho que a frase mais importante do Lula é ter dito: se milhões de Lulas andam hoje pelo Brasil, o Haddad andará pelo Lula, pelos milhões de brasileiros que vão eleger ele. As coisas estão muito claras, porque às vezes as coisas estão obscuras, não fica muito claro as razões políticas de cada lado. Mas nessa eleição elas estão claríssimas, tem 2 lados. Um lado que defende a possibilidade de justiça social, de inclusão social, de fim de privilégios, de direitos, de reconhecimento da diversidade do povo brasileiro, da luta das
das mulheres, dos negros, da população LGBT, enfim, que reconhece a maravilhosa e rica diversidade do nosso país. E de outro lado, tem a barbárie, achando que você resolve tudo com ódio, com violência, com perseguição, achando que todas as questões podem ser resolvidas com a violência. E pior, é uma ultradireita atrasada. É uma ultradireita que chega ao ponto de estar aquém do nazismo e do fascismo. Porque a expressão histórica dela é a expressão histórica de considerar que uma parte da população não é que não tem renda, não tem direito a ter. E esse processo é um processo que não é civilizatório. Nós vamos enfrentar, de um lado, a barbárie, de outro lado, a civilização, a democracia. Nós não somos os que querem ódio, guerra e destruição. Nós somos aqueles que querem paz. Nós somos aqueles que querem construção. Agora, nós vamos lavar, enxaguar a alma do Brasil no dia 7 de outubro. Lavar e enxaguar. Porque nós, agora, no dia 7, somos os únicos juízes. Não tem outros juízes que não sejamos nós. É essa a situação. E aí eu quero dizer para vocês, então, por isso a gente tem de votar na família 13. E quero dizer que a família 13, ela é também 65. Como toda família, ela tem as suas variações internas. Então, nós somos 13, nós somos 65. E essa votação é de cabo a rabo. Há que escolher um deputado federal, 13 ou 65. Há que escolher um deputado estadual, 13 ou 65. Agora, a senadora é 13 e 3. Por quê? Porque é o seguinte, eu quero dizer para vocês que quando uma pessoa vira presidente, qualquer um de vocês aqui que virasse presidente ou presidenta da República, quando vocês, por várias razões, espero que não pelas minhas, concluíssem seu mandato, vocês descobrem que você ama o Brasil. Durante o mandato e antes você sabia, mas você não sabe tanto quanto você sabe depois. Você ama o Brasil. E ama do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, de tudo quanto é jeito. Essa imensidão que a gente descobre que o Brasil é quando voa sobre a Amazônia, como o presidente pode voar. Você descobre olhando o semiárido e vendo as cisternas. Enfim, esse amor imenso pelo Brasil, você guarda para sempre em você. Eu não ia ser senadora de qualquer outro estado da federação que não fosse Minas Gerais. Por quê? Porque o Brasil não existe num lugar só, né? O Brasil são tantos Brasis quanto tantos estados da federação. Mas tem um estado que parece mais o Brasil, que é como se ele tivesse os Brasis dentro dele. E esse estado é Minas Gerais. E não é porque eu nasci aqui não. Não é porque eu nasci aqui não. É porque é assim. Se você olhar, Minas é assim. São Paulo não é igual ao Brasil. São Paulo é São Paulo. Nós podemos encontrar aqui em Minas uma região que parece um pouco com São Paulo. Mas São Paulo não tem todos os Brasis. Nem o Rio Grande do Sul, nem Salvador, nem Bahia.
Cada lugar tem as suas características amáveis. Agora eu quero mostrar que aqui nós temos similaridades imensas por todos os Brasis. Essa mineiridade que sempre é fantástica você olhar e ver como é que ela se expressa e como ela é tão diferente em cada lugar e ao mesmo tempo tão igual, né? Em todos os lugares de Minas, né? Você tem sempre a possibilidade de uma boa piada do mineirinho esperto. Bom, e não é só por isso, é porque também aqui estão os dois, que são responsáveis pelo golpe. Porque cometeram talvez um dos maiores crimes, que é você não respeitar a democracia. Não respeitar a democracia é não aceitar resultado de eleição. Não aceitar 54 milhões e meio de votos. A segunda questão é ser capaz de inventar um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, sabendo que ia instaurar um caos no Brasil. Vocês viram a própria fala do presidente do PSDB, que disse que eles cometeram 3 memoráveis erros. O primeiro erro, Aécio não reconheceu o resultado da eleição. O segundo erro, fazer a política do quanto pior, melhor, e impedir pautas que podiam tirar o país da crise, só porque eram pautas defendidas pelo PT, pelo meu governo. E a terceira e mais grave, porque foram os que viabilizaram o governo Temer. Por essas razões, também é importantíssimo, aqui em Minas, que nós derrotemos o golpe. Nós derrotemos o golpe em todas as esferas. E daí eu peço o voto de vocês para o Pimentel 13. Por quê? Pimentel e João Moraes. Bom, pessoal, eu acabo de retirar o Aguinaldo Raiol. Fiz a autocrítica também. Acabei, não chamo mais de Aguinaldo Raiol. Bom, mas eu queria finalizar dizendo para vocês que essa é uma eleição que nós precisamos da internet, do Facebook, do WhatsApp, mas também do corpo a corpo, né? O renegado ontem me disse que foi fazer campanha lá no Maranhão e o Flávio Dino falou: olha, eu sou a favor do socialismo, ou seja, campanha de corpo a corpo na rua, no sol. Então é importante que a gente discuta, que a gente debata. Mas uma coisa é certa nessa eleição. Essa eleição tem uma marca. Eu queria muito que o nome da nossa coligação fosse Lula Livre. Porque para mim, a marca dessa eleição é o Haddad caminhando. É o Haddad representando as ideias, o coração e os sonhos do Lula. Mas nós também temos de ter dar importância ao fato de termos o maior e mais amado líder desse país preso em Curitiba. Então, a marca é Lula Livre. Lula Livre! E a segunda marca é a seguinte: se o golpe destruiu o presente do Brasil, cabe a nós aqui juntos, salvar e construir o futuro. E o futuro é Haddad presidente.